Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com Leandro Almeida e hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre ISS, Imposto sobre Serviço, dentro do Simples Nacional. O artigo 13 da Lei Complementar 123, ele cita o seguinte: o Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições. Então nós já sabemos que o Simples Nacional você tem num documento único, Imposto de Renda, IPI, Contribuição Social, PIS, COFINS, INSS, o CPP, ICMS e ISS. Por que eu destaquei aqui no nosso card o ICMS e o ISS? O ICMS porque ele incide sobre algumas prestações de serviço, por exemplo, transporte intermunicipal, interestadual, inclusive o internacional, serviço de comunicação é de competência estadual, incide ICMS. Vale reforçar que nem todos os tributos eles ocorrem dentro do Simples Nacional, essa lista de tributos aí do Simples Nacional, eles ocorrem ao mesmo tempo, tá? Eles podem ter incidência de um ou não. Por exemplo, o ISS e o ICMS, ou é um ou é outro, tá? Para uma atividade. Agora, se você tem uma atividade comercial lá e tem uma atividade de prestação de serviço, claro, vai ter incidência dos dois, mas não pela mesma atividade, por atividades separadas. Então eu trago aqui um exemplo de uma transportadora, nossa transportadora chama Cheguei Limitada, onde essa transportadora ela faz serviços intermunicipal, interestadual e municipal, transporte de carga, onde o serviço intermunicipal e interestadual ele tem incidência do ICMS, já o transporte de carga municipal tem incidência do ISS. O próximo exemplo é uma gráfica, tá? Vamos supor que essa gráfica aqui ela preste serviço na qual tem a incidência do IPI e ao mesmo tempo tem a incidência, conforme a legislação municipal, isso é muito importante, do ISS. Pode ocorrer a incidência simultânea, dependendo da prestação de serviço ali, do IPI e do ISS ao mesmo tempo, né? No próximo exemplo eu trago aqui a legislação do Simples Nacional, passiva da tributação pelo ISS. Eu destaco as atividades de construção civil, vigilância, limpeza e conservação, advocacia, na qual não tem muito a ver com o ISS, mas deixei descrito aqui, que o INSS, o CPP, ele é recolhido não dentro do Simples Nacional, ele não está dentro do Simples Nacional, ele é recolhido por fora sobre a folha de pagamento. Nosso próximo exemplo é locação de equipamentos, Construtudo Limitada, que loca bens móveis, atividades sem incidência do ISS, conforme inciso 5 do parágrafo 4º do artigo 18. Você não paga o ISS porque você está locando bens. Então veja bem, nesse caso aqui, se você tem uma empresa que loca bens, não precisa ser equipamento de construção, não é uma nota fiscal que você vai tirar. Você vai emitir um contrato de locação e emitir ali uma fatura, tá? Então veja bem, você vai dar um equipamento por um determinado tempo, aquele que está locando vai devolver para você e então você emite ali uma fatura e recebe pela locação, não é uma prestação de serviço. Com exceção do andaime, tá? O andaime você tem que emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, ele é tributado pelo ISS, está descrito na Lei Complementar 116 de 2003 e, portanto, ele, embora você esteja locando aquele equipamento, ele sim incide o ISS. Nosso próximo exemplo é contabilidade. A supercontabilidade limitada, ela presta serviço de contabilidade. O seu cálculo do ISS é nos termos da legislação municipal. Então, o que acontece aqui? Você que tem um escritório de contabilidade, é muito importante aqui destacar que o ISS ele tem uma alíquota descrita na Lei Complementar 116 de 2003, na qual define o mínimo e o máximo. Então, o mínimo é 2%, o máximo é 5%. No Simples Nacional não é diferente, segue-se ali a regra da Lei Complementar 116. E o que acontece aqui? O Simples Nacional, ele nós não vamos falar de cálculo aqui, mas o Simples Nacional é escalonado.
né? Ele é uma tabela na qual começa do zero até o limite ali, descrito no artigo 3 da Lei Complementar 126. Ou seja, quanto mais você fatura, mais a sua alíquota ela sobe, tá? E as alíquotas do ISS sobem junto dentro dessa evolução do seu faturamento. Então, quanto mais você fatura, mais tributo você vai pagar. E o ISS ele sai de 2% dentro do Simples Nacional até chegar em 5%, onde ele para ali para ficar homogêneo com a legislação. Então acontece o seguinte, imagina assim a seguinte situação, você que tem uma contabilidade. Você paga o Simples Nacional e está ali na segunda faixa. Então você paga muito mais do que 2%. E a alíquota para um escritório de contabilidade fora do Simples Nacional, a alíquota do teu município, é de 2%, por exemplo. É muito comum ser 2% ali. Geralmente, cada município tem a sua regra, mas geralmente 2%. Então você tem um ganho ali, né? Você tem um ganho se você tributar nos termos da lei complementar, você pode ter um ganho ali em relação ao ISS. Retira o ISS do DAS, do Simples Nacional, segrega, né? A gente chama de segregação, e recolhe ele para o município em guia separado. Exportação, a nossa empresa fictícia exportadora de serviço limitada exporta serviço conforme o parágrafo 14 do artigo 18 da Lei Complementar 123. É importante explicar aqui que o ISS não incide sobre a prestação de serviço, né, exportação desse serviço, mas se você está realizando essa exportação, né, você produz o seu serviço aqui, onde o resultado dele no Brasil se verifique, mesmo que você receba do exterior, aí não é considerado comércio exterior. Mas, por exemplo, é muito comum agora com o mercado digital pessoas prestarem serviço, né, empresas prestarem serviço para a Europa, para Estados Unidos. Nós temos casos de prestador de serviço para Itália, Portugal, Malta, Estados Unidos. Isso não há incidência do ISS e mais, não há incidência também do PIS, COFINS, ICMS e IPI, não só para prestação de serviço, mas para qualquer atividade. E o ISS é de competência municipal, né? Portanto, ele é devido ao município onde se presta o serviço ali, salvo regras descritas ali na Lei Complementar 116 de 2003, né? As particularidades dessa lei. Mas vamos supor aqui que você tem uma empresa de prestação de serviço de manutenção, tá? Nesse caso aqui eu trago uma empresa que dá manutenção em cadeiras odontológicas, tá? Eu fiz o recorte do DAS, está aqui os tributos federais, Imposto de Renda, Contribuição, COFINS, PIS e INSS, ICMS. O ICMS aparece aqui porque essa atividade ela presta serviço e também vende produtos. Então, você que presta serviço ali de manutenção, por exemplo, vamos dizer aqui uma limpeza de caixa d'água, né? Você pode prestar o serviço de limpeza de caixa d'água, caixa de esgoto, desentupimento, né, de canos ali, e também oferecer ali domes sanitários, produtos de limpeza e acessórios para limpeza também. E aqui está o nosso querido ISS, e olha que legal, não é um ISS, são vários ISS, tá? Então eu trago aqui mais destacadamente as cidades na qual foram prestados serviço nesse mês. Então tem que ser separado, segregado para cada município. Então é muito comum em algumas atividades ter retenção na fonte do ISS. O que significa isso? Significa assim, você vai prestar algumas atividades, tá? Algumas atividades, não são todas. Você vai prestar o serviço, certo? E o seu tomador, ele é obrigado a reter o ISS. Nesse exemplo que eu trago aqui, você pode ver que o valor bruto da prestação de serviço é de R$ 19.846. Tem uma retenção de INSS ali que a lei obriga também. E olha ali quem está marcado. Essa é uma empresa do Simples Nacional, tá? Retenção do ISS. Então a legislação obrigou o tomador do seu serviço a pagar o tributo. É ele que vai pagar o tributo, não é você.
entendeu? Então ele está descontando do valor que ele vai te pagar, as retenções ali, e o valor líquido fica em R$ 17.142,97. Significa o quê? Que você prestou um serviço de 19 mil e vai receber 17, certo? Recebendo 17 mil só, quem é obrigado a recolher os tributos? O seu tomador, aquele a qual você prestou o serviço. Ele é obrigado a recolher para você, tá? A legislação obriga que ele recolha. Tá bom, você não vai receber a menos, vamos dizer assim, nessa prestação de serviço. Era 19, eu recebi 17 mil só. Então como é que fica? Nós temos que pegar esses tributos que foram descontados aqui e segregar dentro do Simples Nacional, tá? Então eu trago um exemplo aqui de um serviços com retenção de ICS na fonte. Então, como nós dissemos ali, no DAS você não pode recolher o ISS. Vamos tratar só do ISS aqui. Você viu que tinha retenção ali de outros tributos, mas vamos tratar aqui só do ISS. Dentro do DAS você vai pagar o imposto de renda, contribuição social, o COFINS, o PIS, a contribuição previdenciária, mas não pagará o ISS, porque já foi descontado na fonte. Então, se descontou na fonte, é como se tivesse havido ali uma antecipação desse tributo. As minhas considerações finais aqui é justamente a observação da incidência ou não do ISS sobre a sua prestação de serviço. Então, quero crer que a tua atividade está descrita ali na Lei Complementar 116 de 2003. E agora nós precisamos saber o seguinte, qual é a forma dessa incidência? Ela tem uma retenção na fonte? Se você pratica uma atividade que tem retenção na fonte, o seu DAS não pode ir no ISS, senão você vai estar pagando duas vezes. E para você que tem uma contabilidade ali, observar dentro do Simples Nacional qual é a sua alíquota, né, e recolher o ISS fora do Simples Nacional. Por último, eu quero destacar a atividade de locação de bens móveis. Né? Você que loca um bem, seja de construção civil ou outros bens ali, veículos, enfim, observar que não há incidência do ISS, né? Salvo algumas atividades na qual está descrito em lei, na Lei Complementar 116. Então, é o exemplo do andaime, né, que é o mais comum, que esse sim você tem que tirar uma nota fiscal e tem o ISS. Mas locação de bens móveis não tem a incidência do ISS. Vale destacar, por exemplo, se você loca um bem com uma mão de obra, está descartada essa hipótese, né? Colocou uma mão de obra junto com o bem, é prestação de serviço. Agora, se você loca o bem, fazer um contrato e emitir fatura, você não pode emitir nota fiscal do município, porque o município não tem competência para te tributar. Chegamos ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Espero no próximo vídeo e muito obrigado.